Fala investidor, fala investidora, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, é um prazer mais uma vez contar com você aqui no nosso vídeo. Hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito do Tesouro Selic. Mais especificamente a respeito de novidades importantes que vão começar a valer a partir de janeiro de 2026. São duas novidades boas e que você tem que aproveitar. Existe um consenso entre os analistas, entre os investidores, entre os educadores financeiros, que o Tesouro Selic é o investimento em renda fixa mais seguro que existe no nosso país. Isso não é privilégio do Brasil, tá? Todo país que tem títulos públicos negociados, esses títulos públicos são considerados os investimentos mais seguros que existem dentro daquele país, e no Brasil não é diferente. O Tesouro Selic é o investimento mais utilizado, por exemplo, para a famosa reserva de eventualidade, reserva de emergência, que é aquele dinheirinho que você deixa guardado para sempre que surgir uma eventualidade, sempre que surgir uma emergência, você pegar esse dinheirinho, pagar essa eventualidade, pagar essa emergência, sem com isso prejudicar, atrapalhar os seus demais investimentos. E especificamente envolvendo o Tesouro Selic, a contar de janeiro de 2026 nós temos uma novidade muito boa. Que novidade é essa, Rodrigo? É a possibilidade de negociação do Tesouro Selic 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma excelente novidade que você pode aproveitar, você deve aproveitar na verdade. E o que tem de diferente de hoje? Hoje, caso você não saiba, você só consegue negociar os títulos públicos do governo nos horários comerciais. Quando eu falo de Tesouro Selic, você consegue comprar, por exemplo, nos dias úteis, dentro do horário comercial. E para vender, tem uma peculiaridade. Você pode resgatar num dia só. Você faz o pedido de manhã, à tarde está na sua conta. Só que esse pedido tem que ser feito até às 13 horas, até 1 hora da tarde. Você fez o pedido até 1 hora da tarde, no final da tarde o dinheiro está na sua conta. Porém, se você fez o pedido depois, 1h30, 2 horas da tarde, somente no próximo dia útil é que esse dinheiro vai cair na sua conta. Isso é algo um pouquinho prejudicial, porque tem liquidez? Eu consigo transformar o investimento em dinheiro rápido? Consigo. Só que nem sempre as eventualidades acontecem durante os dias úteis nos horários comerciais. Pode acontecer uma emergência no sábado à noite, na sexta-feira à noite, no domingo de manhã. E quando isso acontece hoje, aquelas pessoas que têm a reserva de emergência no Tesouro Selic só conseguem fazer o resgate no próximo dia útil. Isso não é tão agradável. Pensando nisso, o governo federal, a partir de janeiro de 2026, vai permitir que essa negociação do Tesouro Selic seja feita todos os dias, inclusive finais de semana e feriado, em todos os horários, ou seja, 24 horas por dia. É uma excelente novidade e vai servir, vai ajudar muito o investidor para que de fato ele consiga utilizar a sua reserva de eventualidade, a sua reserva de emergência. Outra novidade para o ano que vem do Tesouro Nacional é a criação de um título específico para as reservas de emergência, para a reserva de eventualidade. E por que isso? Hoje, caso você não saiba, todos os títulos públicos são afetados pela marcação mercado. Ah, Rodrigo, o que é a marcação mercado? Vou explicar para você. Digamos que você compre um título público por R$10. Esse título tem o prazo de validade de 1 ano. Digamos que 6 meses depois você precisa vender esse título. Pode acontecer de no momento da venda, na venda antecipada, você, quando for negociar o título, você for vender, esse título que você pagou 10 esteja valendo 8. Ou não, esse título que você pagou 10 esteja valendo 12. Essa variação de preço, seja negativa, seja positiva, é o que nós chamamos de marcação ao mercado. É muito raro disso acontecer, por exemplo, com o Tesouro Selic. É muito raro mesmo. Mas sim, pode acontecer. Criando um título específico para a reserva de emergência, isso não mais vai acontecer. Esse novo título que vai ser criado, que inclusive nem tem nome ainda, ele vai seguir a rentabilidade da Selic sem ter a incidência da marcação ao mercado. É uma excelente opção de investimento que nós vamos ter em renda fixa para você fazer a sua reserva de eventualidade, a sua reserva de emergência. E qual que é a intenção do Tesouro Nacional com essas novidades? O secretário do Tesouro Nacional, o senhor Rogério Serron, ele disse que essas novidades elas visam atrair novos investidores, como por exemplo as famílias. Segundo ele, muitas famílias desejam investir, só que não conseguem fazer isso durante o dia porque trabalham, só conseguem fazer à noite ou nos finais de semana. E como não tinha negociação do Tesouro Selic nos finais de semana e à noite, essas famílias acabavam não investindo. Com essa novidade, automaticamente ele vai atrair novos investidores. E detalhe, né? Por que está fazendo isso o governo? Não só porque ele é bonzinho,
mas também porque tem muito dinheiro que hoje em dia fica parado, por exemplo, nas poupanças, e o governo pode atrair esse dinheiro para ele fazer investimentos ou fazer melhorias no país. Por exemplo, caso você não saiba, segundo os dados do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, nós temos aproximadamente hoje 245 milhões de contas poupanças ativas no nosso país. Essas contas, juntando todas elas, têm algo perto de 966 bilhões de reais, quase 1 trilhão, parado nas contas poupanças. A conta poupança, aquele investimento tradicional que seu pai e a sua mãe sempre investiu, não é um bom investimento. A rentabilidade é baixa. Então tem muito dinheiro parado no investimento ruim. Existem vários investimentos que são melhores do que a conta poupança, como por exemplo o próprio Tesouro Selic. Então o governo também está de olho nesse dinheiro no sentido de trazer esse dinheiro para o governo e através disso ele dá uma rentabilidade considerável para você investidor. Inclusive eu, Rodrigo, invisto a minha reserva de eventualidade, a minha reserva de emergência no Tesouro Selic. E comparando, eu disse para vocês que a gente tem algo perto de 245 milhões de contas poupanças. No Tesouro, por exemplo, nós temos algo perto de 3 milhões de investidores ativos. A diferença é muito grande. Então tem muito dinheiro na conta poupança que pode ser colocado no investimento um pouco melhor, na verdade muito melhor e mais seguro. E você deve estar se perguntando assim, mas Rodrigo, por que você é um defensor do Tesouro Selic? Veja bem, eu sou investidor já desde 2017, E eu invisto no Tesouro Selic desde sempre, eu nunca tive problema. É o investimento mais seguro, é um investimento que traz alta rentabilidade. E muitas pessoas podem falar assim, eu prefiro investir em títulos do banco. Eu prefiro, por exemplo, um CDB, um LCA, um LCI, porque lá tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E, de fato, existe o Fundo Garantidor de Crédito. Caso você não saiba, é um fundo que existe para garantir até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Só que isso é o que é prometido. Mas, de fato, será que ele consegue cobrir isso? Como eu disse para você, segundo os dados do próprio FGC, do próprio Fundo Garantidor de Crédito, nós temos só na poupança, que é um único investimento, algo perto de 966 bilhões de reais. E segundo o Estadão, o jornal Estadão, o Fundo Garantidor de Crédito, ele tem lá de reserva, para socorrer os títulos bancários, apenas 121 milhões. Então a conta não fecha. Só num investimento, poupança, eu tenho 966, quase 1 trilhão, e para cobrir isso, caso dê algum problema, eu tenho só 121 bilhões de reais. Então toma cuidado com a ilusão de que o Fundo Garantidor de Crédito vai garantir o seu dinheiro. Por outro lado, quando eu falo de títulos públicos do governo, quem garante é o próprio governo. Por que o governo traz segurança? Primeiro, porque ele tem a chave do cofre. Quem é que pode imprimir dinheiro, criar dinheiro caso queira? O governo. Claro que não é uma medida inteligente, isso pode gerar inflação, não é aconselhável, mas se precisar, o governo pode fazer isso. Já os bancos não podem criar dinheiro. Então essa é uma vantagem, por isso que o Tesouro Selic, por exemplo, é considerado o investimento em renda fixa mais seguro do nosso país. E tanto é verdade que é um investimento bom que mais de 50% dos títulos públicos do governo estão na mão, ou seja, tem dinheiro investido das instituições financeiras, ou seja, dos grandes bancos, e dos grandes fundos de investimento. Então, se os bancos e grandes fundos de investimentos consolidados investem nos títulos públicos, por que não eu e você também fazer isso? E sabe por que eles investem? Porque são investimentos seguros e que trazem alta rentabilidade, independente do governo que estiver governando o país. Existe uma independência do governo, da parte política, com a parte financeira, que é gerenciada ali pelo Tesouro Nacional. Por isso, eu aconselho a você, se for investir, faça investimento no Tesouro Selic, faça sua reserva de emergência. Só lembrando, reserva de eventualidade. Qual que é o valor, Rodrigo? É muito simples. Digamos que você é um funcionário público. Você calcula o seu custo mensal vezes 6. Esse é o valor mínimo que você tem que ter para a reserva de eventualidade, para a reserva de emergência. Rodrigo, não sou funcionário público. Eu sou um assalariado. Então, o ideal que você tivesse 12 vezes o seu custo mensal investido na sua reserva de eventualidade. No caso, o que eu aconselho, como eu disse, Tesouro Selic. Rodrigo, é muito dinheiro. Começa com pouco. Todo o dinheiro que você tem lá parado na poupança, coloca num título, por exemplo, como por exemplo o Tesouro Selic. Você vai ter mais rentabilidade e vai ter muito mais segurança. Feitas essas considerações, eu queria mais uma vez te agradecer. Esse vídeo é um pouco mais curto. Te agradecer por ter me acompanhado nesse vídeo. Dizer que eu estou à disposição para tirar dúvidas caso você queira. Então curte, comenta,
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber a respeito do Tesouro Selic. Caso você não saiba nada de investimento, tenha intenção de começar a investir, quer saber por onde começar, eu vou deixar na descrição aqui o link do meu curso para você aprender não somente Tesouro Selic, como outros ativos de renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.